Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marcela, nós estamos no Núcleo Formativo 2 de Reabilitação Dentária Indireta e hoje nós vamos falar sobre os princípios biológicos dos preparos, tipos e aspectos dos términos cervicais. Por exemplo, aqui eu estou mostrando um preparo de uma faceta, né? Todinha delimitada, e é isso que a gente chama, por exemplo, de término cervical. Aqui eu tenho dentes com núcleos metálicos fundidos, cada um preparado para receber uma coroa protética. E o que são esses princípios biológicos? São os princípios que regem o nosso preparo e que são os cuidados que eu vou ter com a saúde pulpar e periodontal do meu pilar. Então, como planejar os preparos dentais para receber as peças protéticas, respeitando os princípios biomecânicos e estéticos? Qual a importância desses términos cervicais, como fazê-los e indicá-los? Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma coroa com um problema no término. Se vocês conseguirem ver, aqui na gengiva, ela está um aspecto ruim, meio acinzentado, e isso é muito importante para a gente cuidar da nossa saúde periodontal e escolher bem esse término do nosso preparo, que vai ditar qual material que a gente vai selecionar para fazer aquela reabilitação. Então, nos princípios biológicos, a gente vai começar falando da preservação do órgão pulpar, porque quando a gente faz um preparo, que a gente desgasta esse dente com a broca, nós temos exposições de milhões de microtúbulos dentinários. E a gente sabe que tem troca de fluidos, de bactéria, e ali a gente pode causar uma injúria, um dano à polpa do dente. Então, por isso que a gente precisa fazer um planejamento criterioso, prestando atenção para o tipo de material que a gente vai indicar, para o exame radiográfico, e a gente checar se é possível fazer aquele preparo sem necessidade de um tratamento endodôntico prévio desse elemento. Então, o preparo dental pode causar injúrias à polpa, como eu estava dizendo, e isso pode ser dado através de 3 fatores: da temperatura, da irritação química e da infiltração marginal. Quando eu falo de temperatura, o que eu quero dizer? Que a minha pressão excessiva, se eu coloco muita força, por exemplo, na minha caneta de alta rotação, se eu acelero muito a velocidade, e tem a ver também com o tipo, o formato e a condição da ponta diamantada ou do instrumento cortante que eu estarei utilizando. Por isso, e todos esses fatores, pressão excessiva, velocidade de rotação mais alta, um formato de um instrumento que não esteja em boas condições, vai fazer com que eu aumente o calor nesse preparo, nesse dente, nesse pilar. Só que esse calor não é controlado. Então, a gente sabe que uma elevação de temperatura súbita para o nosso dente pilar, ela pode causar, inclusive, a morte desse elemento. A gente pode causar uma injúria tão grande, um dano tão grande para a polpa, que ela não resiste e é necessário fazer a endodontia desse elemento. Então, o que eu preciso fazer para melhorar, para impedir que esse calor gerado em excesso ocorra? Eu preciso sempre utilizar brocas novas, brocas de qualidade. Eu preciso de canetas de alta rotação com pelo menos 3 furos de saída de refrigeração de água. E esses furos, eles precisam estar em boas condições, ou seja, desentupidos, para que esse jato de ar vá direcionado para a ponta da ponta diamantada, da broca. E aí, com isso, a gente refrigera o nosso dente durante todo o preparo. Aqui eu tenho um trabalho muito interessante que eu achei, foi feito na Universidade Federal de Uberlândia, que é o seguinte: olha essas fotos. Essa é uma ponta diamantada nova da marca KG, e aqui após 12 minutos de uso, 12 minutos, olha o tanto de granulação de diamante que a gente perdeu. E aqui um outro tipo de marca, que eu já tinha menos condições de diamante,
antes do primeiro uso e após 12 minutos de uso, ela não tem mais nada de diamante. Ou seja, você está passando no dente e ela não vai cortar mais, só que você está gerando calor. Então, gente, a gente tem que se preocupar muito com isso. Esse valor de pontas diamantadas novas para cada trabalho, ela tem que ser incluído no valor do tratamento que você vai passar para o paciente, porque você precisa tomar cuidado com esses detalhes, tá? Então, que mais? A gente vai falar também do poder de irritação química de alguns elementos. Por exemplo, a gente sabe que a resina acrílica utilizada para fazer o provisório, ela sofre uma reação exotérmica. O que é isso, professora? É uma reação que libera muito calor. Então, quando o provisório está endurecendo ou tomando presa na boca do paciente, se nós não ficarmos atentos e refrigerar ou fazer várias remoções daquele provisório durante a presa, ele libera muito calor, esquenta muito e assim, é muito, muito quente mesmo. Então, isso pode causar uma injúria tanto por aumento de temperatura como por uma irritação química desse produto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os procedimentos de moldagem, com os métodos de retração gengival que a gente vai fazer, como a hemostasia química, para expor o nosso preparo e fazer uma boa moldagem para que o protético consiga enxergar esse término e ele prepare, ele faça uma peça com uma excelente adaptação. Então, a reação exotérmica dos materiais empregados, que são as resinas acrílicas, por exemplo, para fazer os provisórios, e também nós temos alguns agentes cimentantes ou agentes de cimentação que também podem sofrer essa reação exotérmica e liberar calor. Então, todos são produtos que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso, para que a gente não cause injúrias ou danos ao nosso dente. E a infiltração marginal, gente, olha aqui, esse caso desse dentista que eu coloquei aqui, que olha lá, a recidiva de cárie, já subgengival. Isso aqui não tem como, a gente tem que ou expor mais esse dente, se for possível, com o aumento de coroa clínica, por exemplo, ou fica complicado, porque se você fizer só tirar essa cárie, restaurar, o preparo já está bastante subgengival, já está bastante intrasucular, e aí a gente vai começar a invadir o espaço biológico e vai ter uma inflamação constante aqui nessa região. Então, gente, e quais são os cuidados que a gente tem que ter para não ter um problema de infiltração marginal? Olha essa peça, totalmente desadaptada nas margens já. Eu tenho que tomar cuidado com desgaste excessivo ou um desgaste que tenha sido insuficiente, porque se eu desgastei de menos e o meu protético fez uma peça que ele sabe os volumes que ele precisa ter de espaço para aquela peça e não tomou cuidado, digamos, com a minha moldagem, e o meu desgaste foi insuficiente, eu vou ter um sobrecontorno dessa coroa. Ela vai passar além do preparo. Então, a gente tem que prestar muita atenção e planejar muito bem cada caso dos nossos pacientes. Eu tenho que tomar cuidado com a falta de assentamento da coroa. Ou seja, se as minhas paredes, por exemplo, estiverem extremamente paralelas, o meu cimento não vai escoar por todo o meu pilar. E aí eu vou ter um problema de assentamento, a peça não vai chegar onde deveria chegar. Eu tenho que tomar cuidado com a falta de afastamento gengival. Por quê? Porque o protético, se eu não afastar, a moldagem não vai conseguir copiar muito bem o meu bordo ou o meu término cervical. E aí o protético não consegue visualizar isso no modelo. E aí a peça não vai ficar totalmente adaptada. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com a moldagem também. Então, gente, a gente tem que preservar ao máximo a saúde pulpar dos nossos dentes, bem como a saúde periodontal, tá? Então, quais são os fatores relacionados com a preservação da saúde periodontal? Eu tenho que tomar sempre cuidado com a higiene oral. Então, eu tenho que fazer uma reabilitação no meu paciente que ele tenha fácil acesso, que ele consiga higienizar facilmente aquela região. Porque se eu dificultar muito para ele, eu tô encerrando esse caso, eu estou antecipando a falha desse trabalho. Então, tem que ser de fácil higienização, tem que ter uma forma e um contorno interessante e corretos, e eu tenho que tomar muito cuidado com a localização da margem cervical do meu preparo. Então,
Quanto à localização do término cervical, eu tenho que ter a homeostasia da área até o sulco gengival. Eu tenho que ter equilíbrio desse sistema. Normalmente, a extensão cervical, ela pode variar de 2 milímetros aquém da gengiva marginal livre até meio milímetro dentro do sulco. Isso, gente, vai depender muito do tamanho do sulco do paciente. Mas meio milímetro, geralmente, o sulco geralmente tem até 0,07, né? 0,69. A maioria dos trabalhos, ou os mais importantes, dizem de tamanho de sulco. Mas a gente acha literaturas que falam que pode colocar até 1 milímetro dentro do sulco. Então, vai depender do tamanho do sulco daquele paciente. Mas, em geral, com 1 milímetro, a gente já está invadindo o epitélio funcional. Então, a gente já vai ter algum problema ali naquela área. Então, sempre respeitar de preferência meio milímetro dentro do sulco, tá? Ou seja, gente, quanto mais bem adaptada a coroa, menor será a linha de cimento, a espessura da película de cimento e, dessa forma, menor será a possibilidade de adesão de placa nessa área. Consequentemente, o que vai acontecer? Menor também será a possibilidade de recidiva de cárie, que é a maior ou a principal causa de falhas em prótese parcial fixa. Então, quando que eu vou realizar um término intrasucular? Quando eu preciso, por razões estéticas, remoção de restaurações que já estão nesse nível, no nível intrasucular, presença de cáries nesse nível, fraturas que terminem na região subgengival e razões mecânicas, por exemplo, com coroas curtas, onde eu quero aprofundar um pouquinho esse sulco para crescer, ter um pouquinho mais de altura clínica dessa coroa. Mas sempre que for necessário, nós não podemos esquecer da tão importante do procedimento cirúrgico, que é a intervenção do periodontista, que são as pequenas cirurgias, como por exemplo, aumento de coroa clínica, tá, gente? Isso vai trazer exposição do dente, exposição do problema, e a gente consegue então fazer um novo preparo e dessa forma conseguir saúde, tá? Tanto periodontal quanto de toda a reabilitação ali. Então, o que eu quis dizer com isso? Que quanto maior a profundidade do meu término cervical, quanto mais escondido ele estiver dentro da gengiva, isso quer dizer que eu vou ter maior dificuldade. Dificuldade na moldagem, dificuldade na adaptação da minha peça, na higienização do paciente e tantas outras dificuldades. E eu vou ter também facilidade na instalação de processo inflamatório, porque eu estou invadindo o espaço biológico. Ou seja, eu vou causar danos biológicos para aquele sistema. Aqui, por exemplo, eu coloquei um caso de um molar, de uma restauração bastante grande, né, uma MODL de amálgama, mas já tinha reparos aqui com resina composta. Olha lá, não sobrou nada praticamente de coroa, porque lembrem, o amálgama vai causando fraturas no dente. Então, quando eu vou removendo uma peça, uma restauração tão grande assim de amálgama, muitas vezes as cúspides sucumbem, elas vão caindo por causa dessas fraturas, dessas microfraturas que a restauração de amálgama vai causando no dente ao longo do tempo. Então, esse dente aqui, gente, nada mais é do que esse elemento onde foi removida toda essa restauração, e aqui eu tenho um fio afastando essa gengiva para eu conseguir moldar esse elemento para ser feita então a peça, né, a peça protética que vai ser cimentada aqui nessa região. Então, a gente vai falar agora quais são os tipos de término cervical que eu tenho para poder preparar o meu pilar, e é baseado no tipo, o tipo de término está diretamente relacionado com qual material eu vou escolher para fazer essa restauração. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma coroa total metálica, se eu vou fazer uma coroa de metaloplástica, se eu vou fazer uma coroa metalocerâmica, ou se eu vou fazer uma coroa de cerâmica pura, tá? Então, a parte mais crítica do preparo dental é quando a gente vai fazer o término cervical. É de execução difícil e delicada, criteriosa, tá? Quanto a escolha do tipo, ela está diretamente relacionada com o posicionamento da margem. E isso vai fazer com que eu tenha relacionado a quantidade de material restaurador usado,
a adaptação e o grau de ajuste, porque novamente, se eu fizer um desgaste insuficiente e o meu protético não se atentar ao modelo do meu caso, do meu paciente, ele vai fazer uma peça que vai passar do meu preparo. E aí eu vou ter um degrau positivo, um sobrecontorno, que vai causar uma inflamação ali naquela região. Da mesma forma, se eu tiver uma coroa que fique aquém do meu preparo, eu vou ter ali um espaço sobrando no dente. Vai ser um reservatório de placa ali. Ou seja, também eu posso causar muito mais rapidamente um acúmulo de placa e isso vai gerar uma cárie, por exemplo. Então, para a gente ter sucesso numa prótese parcial fixa, eu preciso respeitar os princípios mecânicos, como a gente já disse nas outras aulas, os princípios biológicos e também os princípios estéticos, que a gente vai falar logo, logo. E o que eu preciso ter no meu preparo com isso? Eu preciso ter um pilar que eu consiga retenção, estabilidade, rigidez, integridade marginal, que eu respeite, que eu preserve o meu órgão pulpar, que eu preserve a saúde do meu periodonto. E claro, eu preciso conseguir estética, que é o que o paciente quer. Ele quer, claro, ele quer uma peça bonita e uma peça funcional, concordo? Então, eu preciso que a minha restauração fique muito bem adaptada, que os contornos cervicais estejam apropriados, que eu tenha, que eu propicie uma capacidade de higienização pelo paciente, bem como a localização do término cervical, que ele, via de regra, ele vai ficar supragengival. E em alguns casos, como eu disse anteriormente, a gente vai ter que colocar esse preparo subgengival, dentro do suco, intrasucular, tá? Então, novamente aqui, cuidando com os princípios biológicos e estéticos. E a localização do término cervical e o tipo de término cervical que eu vou escolher para o meu preparo. Então, a durabilidade da peça, da fixa, ela vai ser tão maior quando eu tiver um maior selamento da armagem. Isso significa que eu preciso ter um bordo, olha aqui, extremamente adaptado. Aqui eu coloquei uma setinha porque mostra uma desadaptação. Faltou chegar a minha coroa ao meu dente. Ali eu vou ter, aqui nesse caso, logo pós cimentação, eu vou ter uma linha, uma espessura de cimento maior. Só que na boca, o cimento ele vai solubilizar. E ali vai ficar um gap, ou seja, vai ficar uma região acumulando placa, acumulando bactéria. E logo vai causar a falha da nossa restauração. Ou seja, quanto maior o selamento da minha margem, menor a minha linha de cimento exposto, menor vai ser a solubilização aos fluidos desse cimento, portanto, menor chance de placa bacteriana acumulada na região. Isso tudo que eu acabei de explicar, associado a medidas de higiene adequadas, vão fazer com que eu tenha uma maior longevidade na minha restauração. Quanto mais precisa a adaptação da restauração, menor a linha de cimento. E aqui, ó, a linha de cimento exposta, formada, também depende do tipo de término cervical que eu vou escolher. Então, quais são esses términos cervicais, professora? Eles são término em zero ou em lâmina de faca, chanfro, chanferete, ombro ou degrau, ombro com ângulo interno arredondado, ombro inclinado em 135 graus e ombro com bisel. Agora na aula, na trilha, a gente vai falar algumas características e algumas indicações e na aula a gente vai entrar mais detalhado as vantagens e desvantagens de cada tipo de término. Então, qual tipo de término cervical eu devo escolher? Vai depender das características do meu elemento dental, da presença de cárie ou de material restaurador prévio já existente no meu pilar, do tipo de material restaurador que eu quero escolher para aquele caso ou que eu tenho espaço para aquele caso, da quantidade de volume necessário de material, de uma boa moldagem, de um bom enceramento pelo técnico. E claro, da habilidade do operador, que é uma coisa que eu sempre falo com vocês. A habilidade a gente treina e treina muito. A gente só fica bom naquilo que a gente faz repetidamente, exaustivamente.
Então, o término cervical em lâmina de faca, pluma ou em zero. Quais são as características desse tipo de preparo? Eles têm um final da parede axial. O final da parede axial é isso aqui, gente. É uma lâmina de faca, uma broca muito fina. Eu vou usar pontas diamantadas cilíndricas para isso. Esse aqui é um número de algumas das pontas mais utilizadas para esse tipo de término. E olha lá, gente, eu vou acabar com ele em zero. E ele é indicado quando? Quando eu vou fazer coroas totais metálicas ou quando os dentes estão muito inclinados ou com superfícies muito convexas, onde se eu fizer um preparo maior, digamos assim, com mais espaço, eu posso comprometer a polpa, né? Eu posso desgastar demais, já que eu tenho um dente, por exemplo, muito inclinado. Ombro ou degrau, que é um outro tipo de término. Quais são as características desse preparo? A parede axial forma um ângulo de 90 graus com a parede cervical. Olha aqui. A minha broca, olha aqui, esse ângulo, ele é de 90 graus. E qual que é a indicação desse tipo de término? São coroas metalocerâmicas, onde eu tenho a infraestrutura toda de metal e a cobertura dela de porcelana, com margem vestibular em porcelana. A gente tem é muito comum a gente chamar desse tipo de coroa metalocerâmica, onde foi removida uma parte do metal na vestibular, porque caso haja uma retração gengival, por exemplo, não apareça a cinta metálica. E aí é muito mais estética. E a gente chama ela de collarless ou a coroa metalocerâmica com bordo cerâmico, tá, gente? Então eu indico o ombro degrau para esse tipo de coroa. E também para coroas de porcelana pura, onde eu preciso de um desgaste maior, de 1,5 a 2,5 milímetros de espessura. Isso tudo de acordo com o professor Pegoraro no livro dele, que está nas referências bibliográficas. Agora eu vou falar sobre o ombro arredondado, que é mais ou menos o mesmo tipo, só que eu não formo aquele ângulo de 90 graus. Por quê? Porque eu vou arredondar, a minha broca já é arredondada, tá? Então o ângulo interno arredondado, formado na junção entre a parede axial e cervical, em forma circular, gente. Olha aqui, eu coloquei ângulo interno arredondado entre a parede axial e a gengival. Ele é indicado para coroas, ele é muito indicado para coroas de cerâmica pura, ou a gente chama de metal free, tá? Bem como para coroas metalocerâmicas também, metaloplásticas, onlays e alguns tipos de MOD. Ombro ou degrau inclinado em 135 graus. É uma modificação do preparo em ombro de 90 graus, então, de novo, aqui eu estou falando de angulações diferentes. A ponta da minha broca, ela parece um torpedo, olha. Então, ela vai me dar esse tipo já de preparo, de inclinação no meu bordo cervical, tá? As brocas mais utilizadas são essa, 31-22 e 41-22, e eu uso quando? Em raízes com recessão, coroas clínicas muito longas, onde a estética é primordial, necessitando de extensão intrasucular, tá? E quais são as vantagens? As qualidades são semelhantes à do chanfro, que a gente vai falar agora. O chanfro. Quais são as características desse preparo? O chanfro, gente, olha lá, terminação em segmento de círculo, olha lá, é um quarto de círculo. A ponta ativa da minha broca também já me dá esse tipo de término, de terminação cervical. Chanfrar significa cortar em semicírculo. É a imagem negativa da terminação arredondada do instrumento. Entra com mais ou menos metade da broca para fazer esse término cervical, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de 1,2 a 1,5 milímetros de desgaste. E evitar término com prismas de esmalte sem apoio. Olha aqui, eu posicionando a broca para fazer o preparo do bordo cervical. Quando que eu indico o chanfro? Em coroas com ligas básicas que não são áureas, ou seja, eu não utilizo o ouro como liga metálica. Eu vou ter maior resistência e dureza do que as áureas e eu tenho infraestruturas mais finas e mais resistentes.
As pontas de terminação são troncocônicas, por exemplo, 2214, 2215, 3215, 3216, 4138. A 2135 também entra nessa. Eu utilizo quando? Com metalocerâmicas e cerâmica pura. Só que cerâmicas puras é onde eu tenho menor volume. Eu não preciso de tanto desgaste. Eu não preciso de 2,5 milímetros de desgaste. E facetas MOD com coberturas de cúspide. Então, eu estou falando o quê? De onlays ou overlays, tá? O chanferete agora, quais as características desse preparo? Ele é um chanfro com menor dimensão, aproximadamente 0,5 milímetros de desgaste. Olha lá, eu só entro com um pouquinho da broca, ele só vai fazer uma voltinha de um quarto de círculo para vocês terem ideia. Quais são as vantagens? Eu tenho menor desgaste da estrutura dentária, uma espessura suficiente para o metal e vantagens do término em chanfro. Eu indico para coroas metálicas, faces linguais e lingoproximais de metaloplásticas e metalocerâmicas. Metaloplástica, gente, é quando eu tenho a infraestrutura de metal e a cobertura de resina, tá? E metalocerâmica é a base, a infraestrutura dela é toda de metal e ela é coberta por cerâmica, tá? Em dentes, após terapia periodontal ou recessão, a gente vai utilizá-la para preservar mais esmalte, mas a estética não fica muito legal, tá? A estética fica prejudicada. E para laminados cerâmicos mais conservadores, aí aqui a gente vai fazer o princípio de preservação da estrutura dentária. Que mais? A gente vai falar agora do ombro biselado. Quais são as características desse tipo de ombro, desse tipo de término cervical? A gente tem o biselamento do ângulo cavo-superficial. Eu preciso de uma inclinação adequada e de nitidez desse preparo. Eu vou usar quando? Com ligas preciosas e com a inclinação de 45 graus. E para ligas alternativas, preciosas é quando eu falo de ligas áureas, tá? Com ouro. E quando eu falo de ligas alternativas, eu vou usar uma inclinação de 60 graus dessa ponta para definir melhor esse bisel. Para base plana, eu vou usar brocas de número 3017 e 3101. E para o bisel em si, eu vou usar as brocas 3193 ou 3293. Esses são os formatos da broca, das brocas que a gente vai utilizar para fazer esse ombro biselado. Quais são as indicações? Coroas metalocerâmicas com ligas áureas nas faces vestibulares e vestíbulo proximais. Ele é contraindicado para outros materiais, especialmente coroas metal free, porque a gente não pode biselar para fazer as coroas de cerâmica pura, tá, gente? Então, quais são as vantagens? Eu faço um colar de reforço, eu diminuo as alterações dimensionais na queima da porcelana e diminuo os desajustes marginais. O biselamento promove melhor selamento marginal e escoamento do cimento quando comparado ao ombro. Então, quais são as funções do bisel, pessoal? O bisel tem a função de reduzir os defeitos de fundição e cimentação, remove prismas de esmalte sem suporte, porque a gente corta, né, o que ficou para fora da broca, por exemplo, então pode ficar uma abinha, então a gente vem com o bisel, a gente tira essa abinha, esses prismas de esmalte sem suporte. Ela melhora uma retenção circunferencial por aumentar a superfície de contato entre o dente e a restauração. Isso vai ajudar a minimizar discrepâncias marginais de coroas totais que não se assentam completamente e permite que a margem do metal fundido se curve, ou seja, brunida contra o preparo. Então, a gente tem alguns autores que defendem o bisel, né? Fala que melhora o selamento marginal, possibilita um melhor escoamento do cimento, que vai diminuir a discrepância marginal, mas Mesomos e os seus colaboradores, eles chegaram a um acordo que o ombro com bisel foi uma terminação extremamente utilizada nos primórdios da metalocerâmica, mas está praticamente em desuso nos dias atuais com a evolução dos materiais estéticos. Então, quais são os términos mais utilizados? Os mais utilizados são o chanfro e o ombro arredondado. Isso porque, devido à evolução dos materiais estéticos, a exigência do espaço adequado na cervical, né, com a possibilidade eles permitem uma possibilidade de bom escoamento do cimento, eles
eles garantem uma uniformidade de distribuição das forças mastigatórias, têm um resultado estético satisfatório na união metal e porcelana ou metal cerâmica e eles promovem uma justeza de adaptação. E aqui, quanto ao acabamento do término cervical, é muito importante, a gente vai treinar bastante isso no laboratório, a inclinação correta, adequada da broca, tá? Se eu inclinar demais, se eu perder a mão, eu vou aumentar muito a conicidade do meu preparo e quando eu aumento muito a conicidade do meu preparo, eu faço o quê? Eu diminuo a retenção desse preparo, desse pilar, tá? Então, o término é preparado concomitante à redução axial do dente pela parte lateral da broca ou da ponta diamantada. E isso faz com que eu tenha uma padronização e uma regularização das linhas de terminação. E eu preciso sempre, gente, lembrando novamente, usar pontas diamantadas novas. Essas margens ásperas e irregulares causam bordas frágeis e espículas no ângulo cavo superficial que vão interferir na moldagem. A moldagem não vai ficar legal. Então, eu preciso regularizar esse preparo depois. Eu preciso, então, fazer o quê? Alisamento das superfícies e ângulos para ter uma fidelidade de moldagem. E assim, uma fundição mais adaptada da minha peça. E a linha de término, ela precisa ser suave e contínua. E isso vai me garantir restaurações mais bem adaptadas. Eu faço como esse acabamento? Com brocas carbide multilaminadas, com pontas diamantadas de granulação fina e extra fina, que a gente chama de FFF, e instrumentos de corte manual para o ângulo cavo superficial, como cinzéis recortadores ajustados de margem gengival e depois pontas montadas em baixa rotação, porque me garantem um maior controle pelo operador. Então, aqui o cinzel fazendo o acabamento, aqui já uma broca provavelmente F, para deixar isso mais liso, para eu ter uma fidelidade de moldagem mais interessante. Então, respondendo ao questionamento no início da aula, o cuidado com os preparos dos dentes, respeitando todos os princípios biomecânicos e estéticos, requer do dentista um planejamento criterioso e organização na sistematização dos preparos. Também exige habilidade e conhecimento. Dessa forma, as chances para se obter sucesso na reabilitação serão maiores. Bom treinamento. Até logo. E aqui estão as referências bibliográficas da aula. Até mais!